Olá, eu sou Alba Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Eu num vídeo anterior disse que iria falar um bocadinho sobre a minha vida e aqui estou eu para falar um pouco sobre o meu percurso. Este vídeo vai ser sobre o meu percurso na área da estética, como é que começou e as peripécias e as coisas engraçadas que aconteceram. Os meus pais tinham, embora não fossem lavradores, mas tinham para nós consumirmos em casa, consumo próprio, tinham um campo e então as minhas férias grandes eram todas sempre, claro, a ajudá-los. Ora ajudava no milho, ora ajudava nas batatas, ora nas alfaces e portanto a minha vida foi um bocado e era pautada nessa época de verão. Sempre as minhas férias eram pautadas pela ajuda aos meus pais e eu detestava. Se eu hoje até valorizo imenso, não a agricultura em si, que valorizo quem é agricultor, como é óbvio, mas eu não me identifico muito, mas adoro o campo, o jardim, valorizo uma árvore, a fruta e estar no meio dela porque eu tenho isso e valorizo imenso. Mas naquela altura, com 15 anos, eram as minhas férias as minhas férias grandes, as férias do verão, e eu sabia que mais uma vez iria ter que passar por todo esse processo e não gostava, detestava e depois não era remunerada e nós nessa altura já começamos a perceber a importância do dinheiro e queríamos o dinheiro para as nossas coisas, então resolvi ir à procura e disse aos meus pais, eu vou à procura de um trabalho. E lá fui eu para a cidade, vivia na aldeia e vivo, mas lá fui eu para a cidade. Chegando eu à cidade, eu bati, eu acho que literalmente, quase todos os sítios de todos os comérciozinhos, as lojas de comércio locais que haviam na cidade. Nessa altura quase não havia telefone, eu também não tinha telefone, não podia deixar contacto, ou era sim ou não. A páginas tantas fui a uma das lojas em que a dona dessa loja pertencia, era minha conterrânea e pertencia à mesma terra que eu, portanto conhecia os meus pais, conhecia-me ligeiramente a mim, aos meus irmãos e sim senhor, aceitou. E que loja era? Era um instituto de beleza, era boutique e instituto de beleza, fantástico. Eu fui felicíssima para casa, já arranjei emprego para as férias, que maravilha. E foi assim que eu entrei e ingressei neste mundo da estética. Iniciei por coisas muito básicas, pois eu não sabia nada, não é? E estava lá mesmo só para as férias. Eu iniciei tipo a limpar, a ajudar, a chegar os materiais, a colocar os produtos no sítio e na limpeza basicamente, mas aos bocadinhos o meu interesse, eu comecei a gostar, comecei a perceber, era muito mais além. Quem é que fazia uma depilação naquela altura? Muito poucas pessoas. Quem é que cuidava da pele? E depois era só uma elite, aquilo, só uma determinada elite é que ia, porque isso naquela altura era fútil, era uma futilidade, tratar, cuidar de nós, não é? Aquilo que tanto nós hoje, nós esteticistas e terapeutas insistimos para que façam, naquela altura até se tinha vergonha. Um homem, por exemplo, nem pensar entrar numa clínica de estética, não é? Porque era logo apelidado e rotulado de uma série de nomes. Hoje em dia a minha clínica tem, eu acho que 50-50, 50 masculinos e 50% femininos, portanto, de pessoas do sexo feminino. Mas eu então lá estava toda entusiasmada e foi assim, fui aprendendo aos bocadinhos, saí das férias e voltei a estudar, para terminar o secundário. Quando terminei o secundário, aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Terminei o secundário e inscrevi-me num curso no Porto, num curso maravilhoso, Luzia Silva, na Boa Vista, um curso muito potente, muito forte, e os meus pais foram fantásticos, cederam com que eu fosse tirar esse curso, e há 37 anos atrás, parece que foi ontem, e foi assim que eu entrei em contacto com aquilo que é o mundo da estética e realmente tive o privilégio
e tenho até hoje de fazer aquilo que eu amo. E se não faz, se você que está aí desse lado não faz aquilo que ama, não desista, nunca desista de procurar melhorar, nem que tenha que tirar um novo curso, um curso profissional, um curso daqueles de um mês, ou 2, ou 3, ou 4, não importa, um ano, não importa, mas não desista, porque acordar e saber que vamos fazer aquilo que amamos, não há preço que pague. E realmente, apesar de muitos altos e baixos, apesar da minha vida profissional ter levado muitos altos e baixos, é como todos nós, estou feliz porque sempre fiz aquilo que amo, que eu acho que é uma bênção, que muitos infelizmente não têm. Eu espero que este vídeo sirva de inspiração, não só para aquelas meninas que querem ser esteticistas e têm esse sonho, como também para aquelas pessoas que estão no trabalho errado, na profissão errada, e que acham que já não vão a tempo, ou porque já estão casadas, com filhos, ou porque já têm 30, ou 40, ou 50 anos. Não, vamos sempre a tempo até morrer, sempre a tempo. Tem coragem, encoraja-te, e de força, de vontade, e faz acontecer, porque ninguém vai fazer por ti, só tu é que podes fazer. Grata e espero que tenham gostado. Se não subscreveram, subscrevam e ativem o sininho, e venho depois com mais dicas, mais novidades sobre a minha vida, que eu acho que podemos nos inspirar umas às outras, não só a nível profissional, como a nível pessoal. Acho que todos nós passamos muitas barreiras, muitos obstáculos na vida, mas isso é que nos faz crescer. Temos que pegar nessas pedrinhas todas e fazer não uma ruína, mas o nosso castelo. Fiquem bem.